Vamos lá, começando. A gente está no Daf Tet Amud Bet, certo? Tem duas Mishnayot no fim do Amud. A gente está na segunda Mishnah de baixo para cima, onde aparece Matnitim. Então fala a nossa Mishnah o seguinte: En ben bama gdolah le bama ktana, ela psachim. Antes do Beit HaMikdash ser construído, era permitido cada um construir um altar para ele próprio e fazer lá korbanot. Tinha na época, quando tinha só o Mishkan, um tabernáculo, não tinha o Beit HaMikdash ainda, tinha Bama Gdolah, era o Mizbeach, o altar que tinha no Mishkan, e Bama Ktana é o que cada um faz em casa. Qual a diferença entre o altar que eu construo eu próprio, para mim mesmo, do lado de casa, e o que ficava no Mishkan? En ben Bama Gdolah, Bama Ktana, ela psachim. A única diferença é Korban Pesach. Korban Pesach precisava ser feito no Mishkan, o resto eu podia fazer em casa. Zé é claro, fala Mishnah, uma regra geral, Kol sheu nidar venidav, todo tipo de korban que eu posso fazer ele como neder ou como nedavá, ou seja, eu posso prometer trazer um animal, trazer um korban, não uma obrigação por algum pecado ou por alguma festa, tudo que for opcional, que eu me comprometo a trazer ele, karev babamá, eu posso fazer em casa, na bamá que está no meu altar particular. Mas tudo que não é nem neder nem nedavá, ou seja, são obrigações gerais, tem que ser feitos justamente no Beit HaMikdash. Pergunta a Gemara, Psachim vetulo, será que Korban Pesach é a única coisa que tem que ser feito no Mishkan? Não no Beit HaMikdash, certo? No Mishkan? Arei, todos os Korbanot Tzibur, como o Korban Tamid, que é feito de manhã e de tarde, todos os Korbanot dos Hagim, eles têm que ser feitos na Bama Gdolah, tem que ser feito no Mishkan da época, antes do Beit HaMikdash. Então, por que está escrito que só Korban Pesach tem que ser lá? Por isso fala Gemara, Eima ke'en psachim. Tudo que é parecido com Korban Pesach, que ele é um Korban obrigatório. Todos os Korbanot obrigatórios têm que ser feitos no Mishkan. Todo o resto podia ser feito em casa. Então, se eu decidir, quer saber, eu vou trazer um Korban Shlamim. Eu decidi, no meio do ano, decidi fazer uma oferenda, posso fazer sozinho em casa. Porém, Korbanot que tem uma data específica, como o Korban Pesach, precisa ser feito no Mishkan. Manei, quem é a nossa Mishnah? Rabi Shimoni. Ela segue a opinião de Rabi Shimon. Detan Rabi Shimon omer, אף ציבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבעו עליהם זמן. אבל חובות שאין קבעו עליהם זמן, אחה ואחה לא קרב. Rabi Shimon fala o seguinte, mesmo o tzibur, na época que só tinha o Mishkan, não tinha ainda o Beit HaMikdash, mesmo o tzibur, eles só fizeram no Mishkan korbanot como Pesach, que eles têm vechovot shekavu alem zman, que eles têm uma data fixa para serem feitos. Então, Korban Tamid é feito de manhã e de tarde, Korbanot de Shavuot, Korbanot de Sukkot, Korbanot de Pesach, que tem uma data específica, eram feitos no Mishkan. Aval chovot shein kavu alem zman, acha ve'acha lo karev. Porém, tem obrigações do tzibur, que às vezes todo mundo tem que trazer um korban específico por causa de um pecado. Então, se o Beit Din decretou que determinada coisa é permitida e descobriram que era errado, eles erraram, e agora o povo tem que trazer um korban, certo? Era um korban tziburi. Esses daqui não eram feitos no Mishkan. Eles só podem ser feitos no Beit HaMikdash. No Mishkan só faziam korbanot que tinham uma data específica para trazer. Korbanot tzibur que tinham data específica. Korbanot particulares que cada um decidiu trazer, faz quando ele quiser, pode fazer onde ele quiser. Mas Korbanot tzibur, somente esses parecidos com Korban Pesach, que tem uma data específica. Próxima Mishnah, terceira linha de baixo para cima. En ben Shilo l'Yerushalayim, ela shebeshilo ochlim kodashim kalim u'maser sheni bechol haroeh, u'berushalayim lifnim min hachoma. A diferença entre Shilo onde ficava o Mishkan, depois ele ficava em Nov, depois em Givon, a diferença entre o Mishkan e Yerushalayim, que na época que tinha o Mishkan, era permitido comer Kodashim Kalim. Kodashim Kalim é um tipo de korbanot, certo? Tem tipos de korbanot chamados de Kodashim Kalim e tipos chamados de Kodshei Kodashim. Kodashim Kalim se pode comer em toda a região em torno do Mishkan. Então, no Mishkan Shilo, todo mundo que conseguia ver o Mishkan podia comer lá esse korban. E Maaser Sheni. Maaser Sheni é parte das frutas, depois que se tira Trumá Gdolah para o Cohen, Maaser Rishon para o Levi, se tira Maaser Sheni, em determinados anos, certo? Só no primeiro, segundo, quarto e quinto ano da Shemitah, se tira o que é chamado de Maaser Sheni. É 10% que tem que comer perto do Mishkan. Então, quando o Mishkan era em Shiloh, você podia comer em qualquer lugar, em torno do Mishkan, que você conseguia ver lá o Mishkan. O Yerushalayim, porém, quando você tinha que comer Maaser Sheni em Yerushalayim,
quando já tinha o Beit HaMikdash, ou Kodashim Kalim, Korbanot, que eles são chamados de Kalim, mais leves, eles podem ser comidos em toda Jerusalém, tem que ser comido Lifnim Nachomá, dentro das muralhas de Jerusalém. Mas quem está fora da muralha, mesmo que ele consegue ver Jerusalém, não pode comer. Não é igual na época do Mishkan, que todo mundo que conseguia ver Shiloh podia comer lá, tem que ser comido dentro de Jerusalém. Vekan, tanto em Shiloh, que tinha o Mishkan, quanto em Jerusalém, que tinha o Beit HaMikdash, Kodshei Kodashim Neichalim Lifnim Nakilaim. Kodshei Kodashim vão ser comidos dentro das tendas, digamos assim. No Mishkan não era nada construído mesmo, era tudo meio que temporário. Então eram panos, mas é um pouco mais temporário, então tinha que comer lá dentro. E no Beit HaMikdash, Kodshei Kodashim vão ser comidos dentro da Azara, da área do Beit HaMikdash chamada de Azara, então é um lugar menor. Kedushat Shiloh, virando a página, Yuda Mud Aleph, a Kedushat de Shiloh, Yesh Acharei Heter, no momento em que Shiloh foi destruído e o Mishkan foi destruído, é permitido construir Bamot, é permitido construir altares particulares em qualquer lugar, o Kedushat Yerushalayim Ein Acharei Heter. Mas depois que o Beit HaMikdash foi construído, mesmo que ele venha a ser destruído, já não é mais permitido construir Bamot, não é mais permitido construir altares particulares. No momento em que o Beit HaMikdash foi construído, a partir de lá, somente no Beit HaMikdash pode se fazer Korbanot e não fora, mesmo que ele seja destruído. Amar Rabi Yitzhak, fala Gemara, diz Rabi Yitzhak, Shamati Shemakrivim bebeit Chonio. Chonio, ele era filho de Shimon HaTzadik, e ele construiu no Egito, ele teve que fugir para o Egito, por causa das guerras que estavam tendo com os gregos, ele teve que fugir para o Egito, ele construiu lá um altar. Então fala Rabi Yitzhak, Shamati Shemakrivim bebeit Chonio bezman hazeh. Eu ouvi dizer que é permitido fazer korbanot nesse altar que ele construiu. Kassavar, aparentemente ele souber que o quê? Que Beit Chonio lav Beit Avodah Zarai, que Beit Chonio, esse Chonio, filho de Shimon HaTzadik, que construiu um altar no Egito, não foi um altar de idolatria, era um altar para Kadosh Baruch Hu, Vekassavar, Kedusha Rishonah, Kitcha Leishata, Velo Kitcha Leatid Lavo. E mais, ele também sustenta que o quê? Que a Kedusha de Jerusalém, quando o Beit HaMikdash estava construído, ela some depois que o Beit HaMikdash foi destruído. Então, a Kedusha Rishonah, a primeira Kedusha de Jerusalém, que Kitcha Leishata, no momento em que tinha Jerusalém construída, na Shah que Jerusalém está construída, tem Beit HaMikdash, tem Kedusha, Velo Kitcha Leatid Lavo. Mas se Jerusalém for destruído, libera construir altar em qualquer lugar. Então, o altar de Chonio, no Egito, ele volta a ser permitido de usar lá, depois que o Beit HaMikdash foi destruído. Dertiv, de onde ele aprende isso? Do Pasuk, que Lovati Madat Ela Menucha Vela Nachalá. Está escrito no Pasuk que ainda, o Bnei Israel ainda não chegaram, Ela Menucha Vela Nachalá. Menucha, onde eles vão descansar, e Nachalá é na herança deles. E a drachá do Pasuk diz o seguinte, Menucha zo Shiloh, a palavra Menucha significa Shiloh, onde tinha o Mishkan, Nachalá zo Yerushalayim, e Nachalá é Yerushalayim. E o Pasuk colocou os dois juntos, Makish Nachalá le Menucha. O Pasuk conecta a Nachalá, Shiloh, com a Menucha, desculpa, Shiloh, com a Nachalá, com Yerushalayim, para nos ensinar que o quê? Ma Menucha yesh acharei heter, af Nachalá yesh acharei heter. Do mesmo jeito que Shiloh, se Shiloh for destruído, é permitido construir altares em qualquer lugar, assim também Yerushalayim. Quando Jerusalém for destruída, é permitido construir altares em qualquer lugar. Por isso o Pasuk colocou os dois juntos. Consequentemente, depois que o Beit HaMikdash foi destruído, você pode fazer korbanot em qualquer lugar. Então, em Beit Chonio, no Egito, era permitido. Amrulei, perguntaram para Rabi Yitzhak Amart, perguntaram para Rabi Yitzhak, você falou isso? Amarleu lo, ele falou não. Rabi Yitzhak falou que ele não falou. Amarava, falou Rava, Eloquim amará, vegamirna laminei. Rava, a Eloquim é um tipo de juramento. Ele jura que Rabi Yitzhak falou e eu aprendi isso dele. Certo? Rabi Yitzhak sim falou isso. Quando perguntaram para ele se falou isso, ele disse não, porque ele voltou atrás, que eu não concordo mais com isso. Mas Rava fala que no original, ele sim falou, só que ele voltou atrás. O Maitama Kahadarbei, por que ele voltou atrás? Por que ele mudou de ideia? Porque ele decidiu que Jerusalém, depois que o Beit HaMikdash foi construído, já não pode mais fazer korbanot fora de Jerusalém, mesmo que o Beit HaMikdash seja destruído. Mishum Kasha de Rav Mari, por causa da pergunta de Rav Mari. Demote Rav Mari. Rav Mari perguntou o seguinte, está escrito na nossa Mishnah, certo? A Mishnah que a gente viu agora, Kedushat Shiloh yesh acharei heter, Kedushat Yerushalayim ein acharei heter. Está escrito na Mishnah que a Kedushat de Shiloh
depois que Shiloh foi destruído, depois é permitido continuar fazendo sacrifícios em qualquer lugar. Kedushat Yerushalayim, porém a Kedushat Yerushalayim, depois que o Beit HaMikdash foi construído, não tem mais permissão. Mesmo que o Beit HaMikdash seja destruído, não pode mais construir altares. Então, a Mishnah escrita explicitamente, muito claro, que depois que Yerushalayim foi destruído, a Kedushá continua lá e não libera construir altares em outro lugar. Por isso, o Rabi Tzak voltou atrás. Veó, demais, tem outra Mishnah, Tenan, Mishebal Yerushalayim neesru abamot, velo haya lahem od heter. Depois do momento que chegaram em Yerushalayim e construíram o Beit HaMikdash, todas as bamot, todos os altares particulares foram proibidos, velo haya lahem od heter. E não tinha mais nenhuma permissão de construir um altar particular e fazer korbanot. Via itale nachalá. E essa virou a nachalá, a herança de Bnei Israel, que não tem mais mudança, por isso não pode mais fazer korbanot. Então daqui a gente vê que Rabi Tzak, ele, baseado nisso, ele voltou atrás. Depois o Beit HaMikdash foi construído, acabou. Mesmo que seja destruído, não se pode fazer altares em outro lugar. Fala Gemara, a priori, Tanai. A priori essa é uma discussão entre Tanaim. Detanya, Amar Rabi Eliezer. Está escrito na Braita o seguinte, fala Rabi Eliezer, Shamati kshayu bonim ba'echal, osim klaim la'echal, o klaim la'azara. אלא שבהיכל בונים מבחוץ, ובעזרה בונים מבפנים. Fala, Rabi Eliezer, eu ouvi a seguinte coisa. Eu ouvi dizer que quando estavam construindo o Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash, eles estavam construindo o Eichal e construindo a Azara, certo? O Eichal é a casa do Beit HaMikdash, a Azara é o pátio em volta. Então, fala, Rabi Eliezer, olha, eu ouvi dizer que quando construíram o Eichal, antes de ter a construção mesmo firme de pedras, eles colocavam claim, eles colocavam cortinas onde seria o Eichal e onde seria a Azara, aparentemente para poder fazer korbanot e saber quais são as limitações, onde eu posso comer korban e onde eu não posso comer korban. A única diferença é que no Eichal, na casa do Beit HaMikdash, que só os Kohanim podiam entrar lá, eles construíram por fora, certo? Não podia entrar lá sem motivo. O Cohen, que ele fazia menorá, fazia o Ketoret, ele entrava. Então, as cortinas do Eichal construíam elas por fora, ninguém estava na parte interior. E as da Azara, que podiam entrar lá, construíam mesmo por dentro. Isso falou Rabi Eliezer. Vamos Rabi Yoshua. Rabi Yoshua fala outra coisa que ele ouviu. Shamati shemakrivim afal pi shein bait, ochlim kodshei kodashim afal pi shein klaim, kodashim kalim aser sheni afal pi shein choma. Fala Rabi Yoshua o seguinte, eu ouvi dizer que é permitido fazer korbanot mesmo que o Beit HaMikdash não está construído, e quando se fizer korbanot sem o Beit HaMikdash, kodshei kodashim, aqueles que têm que ser comido na Azara, você come, mesmo que não tenha as cortinas em volta, você tem que comer no lugar onde era considerado a Azara é permitido comer, e kodashim kalim, korbanot mais leves, que pode comer em Yerushalayim inteira, e maaser sheni, que também é comido na cidade de Yerushalayim, afalpi shein choma, você pode comer em Yerushalayim, mesmo que não tenham mais as muralhas. Ou seja, o principal é o lugar. Se você está no lugar onde se come, ótimo. Fora disso, não pode. Por quê? O motivo que eu posso fazer korbanot, eu posso comer em Yerushalayim, todos os korbanot e maaser sheni, é porque a Kedushá de Yerushalayim se manteve, mesmo sem o Beit HaMikdash. E se Rabi Yoshua falou que a Kedushá se manteve, Michlal, a gente pode a priori concluir, de Rabi Eliezer Savar, lo que Rabi Eliezer, ele sustenta que não. Rabi Eliezer fala que não, tem que construir a Azara, tem que construir o Eichal, tem que construir o Beit HaMikdash, mesmo que cortina só, mesmo que ainda é temporário, mas tem que estar construído, senão não pode comer. Então, a priori, de acordo com Rabi Eliezer, a Kedushá de Yerushalayim se perdeu até que seja reconstruído o Beit HaMikdash. Amar le Ravina Ravashi, e fala Ravina para Ravashi, Mimai, talvez não. Dilma de Kuleyama Kedushá Reshuna Kichale Shatave Kichale Tilavó. Talvez todo mundo concorda que a Kedushá se manteve. A Kedushá de Yerushalayim se manteve. O mar, mai deshmi aleike amar. O mar, mai deshmi aleike amar. E Rabi Yoshua e Rabi Eliezer não discordam. Cada um falou o que ele ouviu. Rabi Eliezer ouviu que construíam cortinas em volta do Eichal e da Azara. E Rabi Yoshua ouviu que pode fazer korbanot, mesmo que não tem as cortinas. Cada um falou o que ele ouviu, mas eles não discordam. Verritei, mas se você perguntar Klaim le Rabi Eliezer lama ali, se de acordo com o Rabi Eliezer a Kedushá se manteve, isso quer dizer que o principal é o lugar. Então, para que fazer cortinas? Para que fazer a cortina em volta da Azara e a cortina em volta de onde era o Eichal, a casa do Beit HaMikdash? Se não precisa reconstruir, eu posso comer mesmo sem cortina.
Responde a Gemara, letzniut be'alma, é só por tzniut, só para comer num lugar mais fechado. Mas realmente eu poderia comer, mesmo sem as cortinas, porque a Kedushá de Jerusalém se manteve mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash. Então, esses dois Tanaim, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, a priori, eles não discordam. Os dois concordam que a Kedushá de Jerusalém se manteve. Ela que Anei Tanai. Então, fala aqui não. Onde a gente encontra discussão se a Kedushá se manteve ou não? Em outros Tanaim. Detânia, está escrito na Braita o seguinte. Amar Rabi Ishmael Rabi Yossi. Falou Rabi Ishmael, filho de Rabi Yossi. Lama manu chachamim etelu. Tem uma Mishnah em Archim que diz o seguinte. A Mishnah conta todas as cidades que tinham em Jerusalém, não, desculpa, todas as cidades que tinham em Eretz Israel, que elas tinham muralhas quando voltaram de Bavel. Quando voltaram da Galut Bavel, da Babilônia, para construir o segundo Beit HaMikdash, eles contaram lá quais eram as cidades que tinham muralhas. Então, fala Rabi Shmuel Rabi Yossi, por que eles contaram quais eram as cidades? São 8 cidades. Shekshealu bnei Agolá, porque quando voltaram da Galut de Bavel, Matzu etelu, encontraram essas cidades construídas com as muralhas em volta. Vekichum, e santificaram essas cidades. Certo? Rashi fala lá na Gemara em Archim que ele não sabe o que Kedushá tem de especial nessas cidades. A priori são cidades normais, que Kedushá especial que tem, mas alguma Kedushá aparece na Gemara que foi colocada nessas cidades. A Valereshonot, Batlu, Mishebatlaretz. Mas as outras cidades, mesmo que elas tinham muralhas, a Kedushá delas foi perdida. Quando Eretz Israel foi destruída, a Kedushá dessas cidades foi também perdida. Alma, a gente conclui daqui, Kassavar, Kedushá Reshonah Kitchal Eshata, Velo Kitchal Atid Lavo. A priori, esse Tana, o que ele sustenta? Ele sustenta que a Kedushá de Eretz Israel foi perdida durante a Galut. E quando voltou, precisou voltar a Lekadesh, as cidades. Certo? A Kedushá se perdeu, precisa Lekadesh de novo. Urminho, porém, a gente encontra em outra braita que diz o seguinte. Amar Rabi Shmuel Rabi Yossi, o próprio Rabi Shmuel Rabi Yossi fala o seguinte, Verrielo bilvada, será que só tinham essas 8 cidades com muralhas? Velokvar Neymar, aí está escrito no Pasuk, Shishimir kol hevel Arnov, 60 cidades tinha na região de Arnov, Urtiv kolele arim betzurot homagvoa, que todas as cidades tinham muralhas altas, eram fortalezas bem protegidas. Então não tinham só 8 cidades com muralhas, tinham muitas. Só na região de Argov tinham 60. Ela lama manu chachamim eletelo, por que Chachamim contaram justamente essas? Então explica a Braita, a priori como foi explicado antes, que quando voltaram da Galuta, encontraram essas 8 cidades ainda construídas e santificaram elas. Porém, sobre essa Braita, pergunta a Gemara, Kitchum, será que realmente precisou santificar essas cidades? Agora Yuda Mudbet, Ashta Amrei Lotzricha Likdushi. A gente acabou de falar que não precisava Lekadesh. A gente acabou de falar que as cidades que tinham na época que Yoshua entrou eram cidades com muralhas, elas se mantiveram para depois. Não precisou santificar de novo as cidades. Por isso, o que a Braita quis dizer é o seguinte, ela matzu etelo umnaum. Ela, então, não o quê? Essas cidades que foram contadas, não é que mudaram o status dela. A Kedushá dela se manteve, elas continuam com a Kedushá de antes. Só que quando voltaram da Galut, contaram quais cidades ainda estavam construídas. Porém, não só elas, Velo elo bilvad, e não são só essas cidades que são consideradas cidades com muralhas. Ela kol sheta'ale lecha masoret beyadecha me'avotecha, shemukefet chumah mi'umot Yoshua ben Nun, kol hamitzvot halalu noagim ba. Toda cidade que existia uma masoret, que existia uma tradição de que essa cidade era emuralhada da época de Yoshua ben Nun, mesmo que ela não foi contada no Pasuk. Mesmo que quando chegaram, ela estava destruída já. Todo lugar que tiver uma masoret, uma tradição, ela é considerada como uma cidade emuralhada. E tem algumas alachot específicas dela, certo? Arei Romá, não vamos entrar no caso quais alachot específicas, mas ela tem um din de cidade emuralhada. A própria Braita explica porque a Kedushá de Eretz Israel e de Jerusalém se manteve mesmo depois da Galut. Então, a gente tem agora 2 Braitot, em nome de Rabi Shmuel Rabi Yossi. Uma está escrito que a Kedushá se perdeu, precisou Lekadesh de novo, santificar de novo. E uma está escrito que não, a Kedushá se manteve. Então, fala Gemara. Então, primeiro a gente vê que tem Machloket Tanaim, tem discussão entre os Tanaim, se a Kedushá se manteve ou se a Kedushá se perdeu. Isso a gente entendeu já. O problema é que o mesmo Tana, a mesma pessoa falou as 2 coisas. Kasha de Rabi Ishmael, tem aqui uma contradição entre Rabi Ishmael e Rabi Ishmael. Responde a Gemara,
Trei Tanai Aliba de Rabi Ishmael ben Rabi Yossi. São dois Tanaim falando em nome de Rabi Ishmael ben Rabi Yossi. Tanaim eram as pessoas que falavam as Braitot, certo? Era meio que uma profissão, decorar Braitot. Então, tinha pessoas que decoravam as Braitas e ficavam repetindo elas. Duas pessoas diferentes falaram Braitas diferentes em nome de Rabi Ishmael ben Rabi Yossi. Um deles está certo e um deles aparentemente errou um nome, ou errou o din. Mas eram dois Tanaim separados falando em nome de Rabi Ishmael ben Rabi Yossi. Não é que ele falou as duas coisas, em nome dele foram faladas duas coisas diferentes. Então não é uma contradição, alguém aqui se enganou. Veio Baitema, e outra resposta para explicar a contradição, era Belazar ben Rabi Yossi Amra. Não era Rabi Ishmael ben Rabi Yossi, era Belazar ben Rabi Yossi, certo? É outra pessoa. Então já não tem mais contradição. Detalhe, porque a gente encontra que ele fala exatamente isso, que a Kedushá se manteve. Rabi Elazar ben Rabi Yossi Omer, Asher lo chomá, está escrito no pasuk Asher lo chomá. Agora, lo está escrito com Vav e Aleph. Lo chomá significa que ele tem muralha. Porém, com Aleph, se a gente colocar o Aleph em vez do Vav, é que não tem muralha. Então, um pasuk contraditório. Tem muralha ou não tem muralha? Então, a explicação do pasuk é a seguinte, Afalpi shein lo achshav, vayalo kodem lachem. Mesmo que ele não tenha agora, se antes ele tinha muralha, então isso continua. Ou seja, a gente vê, de acordo com o Rabi Elazar ben Rabi Yossi, que a Kedushá se mantém, mesmo que perderam as muralhas, a Kedushá de cidades emuralhadas se mantém. Então, essa é a segunda opinião. Então, a gente encontra aqui duas opiniões entre os Tanaim, se a Kedushá de Jerusalém e de Eretz Israel, ela se manteve depois da Galut, ou se ela é perdida. Ótimo. Vamos lá. Quarta linha de baixo para cima agora. Fala, Gmará, o seguinte. Agora a gente vai começar a ver vários assuntos ligados a Megilat Esther, certo? Vai trazer psukim, explicar os psukim, mais ou menos o que está acontecendo, drashot. Agora a gente entra na Megillah mesmo. Uma coisa puxa a outra, então vão ter outros assuntos no meio, mas o foco geral aqui é a Megilat Esther. Vehi bimei Achashverosh, o primeiro pasuk da Megillah. Vehi bimei Achashverosh, foi nos dias de Achashverosh. Amar Rabi Levi tem Rabi Yonatan. Davar ze masoret beyadeinu me anshei knesset agdolá. A gente tem uma tradição de anshei knesset agdolá. Na época da construção do segundo Beit HaMikdash, tinham lá profetas e vários sábios. Como shenemar vaihi, quando aparece na Torá vaihi, em noela lashon tsar. É porque alguma coisa ruim aconteceu. Quando a Torá começa a contar uma história com vaihi, com essa palavra, quer dizer que alguma coisa ruim aconteceu. Então a Gemara traz vários exemplos. Vaihi bimei Achashverosh, nos dias de Achashverosh, Avaman, tinha Man que incomodou bastante, teve algum sofrimento. Veio bimei Shvot HaShoftim, no dia dos Shoftim, certo? Depois da época de Yoshua, tem a época dos Shoftim, antes de ter os reis, tinham os líderes de Bnei Israel, eram os Shoftim. Avarav, naquela época tinha fome, na continuação do Pasuk. Vai que Adam Larov, quando começou a ter muita gente no mundo, certo? Em Bereshit, quando começou a ter, a população mundial começou a crescer, Vayar Hashem ki rabarata Adam, a sociedade lá começou a se estragar. Então, de novo, o passo começa com Vayhi, e aconteceu alguma coisa ruim na época. Vayhi benosam mikedem, havan ivne lanuir, construção da Torre de Babel, Migdal Babel. Vayhi bimei Amrafel, assumir Hamá, nos dias de Amrafel, teve guerra. Vayhi, guerra. Vayhi biot Yoshua beiricho, vecharvo shlufa biado. Quando Yoshua estava cercando Jericó, aparece um anjo que fala para ele, olha, por que vocês não estão estudando Torá agora à noite? Durante a noite vocês não deviam estar pensando na guerra, deviam estar estudando Torá. Então vem um anjo e dá uma bronca em Yoshua. Como passou, começa com Vayhi, acontece uma coisa ruim. Vayhi Hashem et Yoshua vaima'alu bnei Israel. Está escrito Vayhi no começo do Pasuk, e Bnei Israel, eles moalim. Era proibido pegar qualquer coisa da cidade de Jericó, e teve alguém chamado Ahan, que ele sim pegou algumas coisas de Jericó, ele cometeu sacrilégio, era proibido, era tudo santificado. Então teve aqui um pecado que causou morte em Bnei Israel. Vayish echad miramatim, ki et Haná ha ve'Hashem sagar et rachamá. Esse Pasuk em Shmuel, está falando do pai de Shmuel, Elcaná. Então está escrito, o passo começa, Vayhi ish echad miramatim, isso é Elcaná, pai de Shmuel Anavi, e está escrito que Haná, a mãe de Shmuel, ela era estéril, Hashem sagar rachamá. O passo começa com Vayhi, tem alguma coisa ruim. Vayhi ki zaken Shmuel velo alchu banav bidrachav, quando Shmuel Anavi foi envelhecendo, os filhos não seguiram o caminho dele, Vayhi, algo ruim, os filhos saíram do caminho. Vayhi David lechol derachav maskil, ve'Hashem imo, David ele tinha muito sucesso, tudo que ele fazia, Hashem estava com ele, porém isso não foi bom para ele. Vayhi Shaul oyen David, Shaul, que era o rei na época,
ele começou a não gostar muito de Davi. Também, vai rir com algo ruim. Vai rir que achava Melech beveitó, rakatá lo tivne abait. Quando Davi Amelech ele construiu o armon, o palácio dele, está escrito vai rir, a Kadosh Baruch Hu falou para ele, atá lo tivne abait, você não vai construir o Beit HaMikdash. Certo? Então, vai rir, foi uma notícia ruim para Davi Amelech que ele não vai construir o Beit HaMikdash. Pergunta Gemara, ve'aktiv, está escrito no Pasuk, vai rir, Bayom Hashmini, no 8º dia, certo? Na época de Moshe Rabbeinu, quando estavam construindo o Mishkan, no 8º dia o Mishkan se manteve. Então está escrito o seguinte, vai rir, Bayom Hashmini, no 8º dia, Vetania, está escrito na Braita, Oto Yom Aita Simcha Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ki Yom Shenivreu Bo Shamayim Va'aretz. Aquele dia que o Mishkan foi construído e ficou de pé, para Kadosh Baruch Hu foi como o dia que o céu e a terra foram construídos, certo? Teve uma alegria muito grande. Então está escrito no Pasuk, vai rir, porém teve uma alegria. Da onde aprende isso? Da onde aprende que teve essa grande alegria? Ktivacha, está escrito aqui no nosso Pasuk, vai rir Bayom Hashemini. O Ktivatam está escrito lá, vai rir Bayom, vai rir Boker, vai rir Boker, vai rir Yom Echad. Certo? É uma drachá dos Psukim, de vai rir, é uma drachá, isso é chamado de Gzerah Shavá. Gzerah Shavá é algo que você não pode inventar sozinho, você tem que ser recebido do seu rabino, desde Moshe Rabbeinu, que duas palavras em dois psukim, que não tem nada a ver um com o outro, elas são conectadas. Então, o pasuk de Vayhi Bayom Hashmini, construção do Mishkan, Vayher e Vayhi Boker, na construção, na criação do mundo, esses dois psukim, que têm a mesma palavra Vayhi, são conectados, certo? Mesmo que não tem sentido nenhum, tem uma conexão. Do mesmo jeito que na criação do mundo, a Kadosh Baruch Hu ficou contente com a criação, assim também, na construção do Mishkan, a Kadosh Baruch Hu ficou contente. Então, parece que é um dia alegre, está escrito vai rir, acontecer algo de bom. Responde a Gemara, Ashachiv Nadav e Avihu. No dia que o Mishkan foi construído, morreram Nadav e Avihu, dois filhos de Aaron a Cohen, eles morreram naquele dia, então no fim foi um dia triste. Pergunta a Gemara, aí tem outro pasuk, está escrito vai rir Beshmonim Shana Verba Meot Shana, no ano 480 da saída de Bnei Israel do Egito, foi construído o Beit HaMikdash, então é algo bom. Ve'aktiv, outro passo que está escrito, vai rir, acontecer algo bom. Vai kasher a Yaakov et Rachel, Yaakov encontrou Rachel, é algo de bom, não aconteceu nada ruim. Está escrito, vai rir, e não aconteceu nada ruim. Ve'aktiv, outro passo, vai rir e vai rir boker, Yom Echad. No primeiro dia da criação está escrito, vai rir e vai rir boker. Está escrito, vai rir, e aconteceram coisas boas, criação do mundo. Veika Sheni, Veika Shlishi, Veika Tuva. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, todos os dias da criação, está escrito, vai rir, vai rir boker, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, e foram coisas boas. Então, vai rir, não obrigatoriamente algo ruim. Essa é a pergunta da Gemara. A gente falou lá em cima que vai rir é algo negativo. Daqui a gente vê que tem muitos psukim que começam com vai rir e aconteceram coisas boas. Amaravashi, explica Ravashi, Kol vai rir e kachi veikachi. Realmente, quando está escrito no pasuk só vai rir, às vezes é bom, às vezes é ruim. Às vezes é assim, às vezes de outro jeito. Vai rir bimei, porém quando está escrito vai rir bimei, foi nos dias em Noel Lashon Tsar. E aí é realmente uma linguagem de coisas de sofrimento. Hamishá vai rir bimei avo. E tem 5 vezes que aparece na Torá vai rir bimei, e os 5 são coisas ruins. Vai rir bimei Achashverosh, nos dias de Achashverosh teve Aman. Vai bimei Shvat HaShoftim, nos dias do Shoftim tinha fome. Vai bimei Amrafel, nos dias de Amrafel teve guerra. Vai bimei Achaz, nos dias de Achaz. Vai rir bimei Yoakim, nos dias de Yoakim. E nesses dois psukim está falando de épocas em que Bnei Israel, ou eles foram atacados, não conseguiram vencer, ou que eles saíram para Galut e foram exilados. Então, esses 5, vai rir bimei, são 5 dias negativos. Certo? De coisas ruins que aconteceram. Vamos mais 2 minutinhos. Amar Rabi Levi. Fala Rabi Levi. Davar ze masoret beyadeinu meavoteinu. A gente tem mais uma masoret, mais uma tradição. Amotz ve Amatzia. Amotz e Amatzia. Amotz ele é o pai de Yeshayahu Anavi, de um dos profetas, e Amatzia era um dos reis de Eudá. Achimavu. Eles eram 2 irmãos. Assim a gente tem uma tradição. Pergunta agora, Maika Mashmelan, qual a novidade? Tipo, o que isso muda? Que Amotz e Amatzia eram irmãos? Qual o Hidush? Qual a novidade nisso? Para ser uma tradição que se manteve de geração em geração, tem que ter algum significado. Fala Gemara, que Rav Shmuel bar Nachmani amar Rabi Yonatan. Como a gente aprende daqui o que Rav Shmuel bar Nachmani falou em nome de Rabi Yonatan. Kol kala sheitznua bebeit avia, zocha veyotzim mimena malachim unevim. Toda kala, toda noiva, que mesmo na casa do sogro,
ela ainda é tznuá, ela ainda se veste, se comporta com tzniut, mesmo que ela está na casa do marido, e a priori seria um pouco mais liberado. Não, se ela tem tzniut, mesmo na casa do sogro, mesmo fora de casa, vão sair delas, ela tem os hut, que vão sair delas, malachim venevim, reis e profetas. Minalan, de onde a gente aprende disso? De Tamar, mitamar. Dertiv, está escrito no passuco o seguinte, irá, está escrito no passuco, vaireá Yehudá, vershevá lezoná, que está panea. O passuco está escrito o seguinte, Yehudá ele teve 3 filhos, o primeiro filho casou com Tamar e morreu sem filhos, então Tamar casou com o segundo filho de Yehudá, que também acabou morrendo antes de ter filhos. E aí Yehudá falou para Tamar o seguinte, olha, espera até o terceiro filho, o filho menor, crescer, e aí eu vou deixar você casar com ele também, cumprir a mitzvah de Ibum. E aí Yehudá, ele não deu o terceiro filho para casar com Tamar, ele achou que ela que estava causando as mortes. Então o passo conta o seguinte, certa vez Yehudá estava andando, e ele viu Tamar, ele achou que Tamar não era Tamar, ele achou que era uma mulher qualquer, uma prostituta, uma zoná, que está panea, porque ela estava com o rosto coberto. Pergunta Gmará, Mishum de que está panea, zoná, ele achou que ela era uma zoná porque ela cobriu o rosto? A priori, pelo contrário, a zoná, ela descobre o rosto, ela descobre o corpo. Então, por que passou que está escrito que ele achou que ela era uma zoná porque ela cobriu o rosto? Pelo contrário, ela mishum de que está panea bebeit chamia, velo yavaya dala, zarta ve'atzum mimena melachim unevim. Então, pelo contrário, já que ela cobriu o rosto bebeit chamia, quando ela estava na casa de Yehudá, que é o sogro dela, ela andava coberta, ela cobria o rosto, então Yehudá não reconheceu ela. Por isso, ele achou que ela era zoná, certo? Ele achou que ela era isso porque ela cobria o rosto quando estava na casa dele, então ele não reconheceu Tamar. Bishut isso que ela era tznuá na casa do sogro, ela teve descendentes dela foram reis e profetas. Melachim e David, quem é o rei que é descendente de Tamar? David Amelech, então é um dos reis. Nevim, quem é o profeta que é descendente de Tamar? Onde a gente encontra um profeta que lhe pertence à tribo de Yehudá, que saiu de Tamar? Damaravilei, Masor Beadeinu, Meavoteinu, Amotz Amatziah, Himayo. Daqui a gente vê que Amotz e Amatziah ele era rei de Yehudá, então Amatziah pertencia à tribo de Yehudá, Amotz era irmão dele, também pertencia à tribo de Yehudá. O Urtiv está escrito no Pasuk, Hazon Yeshayahu ben Amotz, Yeshayahu ele era filho de Amotz, ou seja, Yeshayahu pertencia à tribo de Yehudá. Então a gente vê aqui que Tamar, ela teve filhos que foram reis, como David Amelech, e ela teve filhos descendentes que foram profetas, como Yeshayahu. Por isso é importante falar que Amotz e Amatziah eram irmãos, para a gente saber que Yeshayahu pertencia à tribo de Yehudá e ele era descendente de Tamar, certo? Shkoyach, vamos parar por aqui. Nada Hashem, amanhã a gente continua. Dá muito bem. Zaku Baruch. Zaku Baruch, pessoal. Amanhã.